Não se esqueça de quem é a verdadeira autoridade. Hoje, a nossa leitura, no capítulo 4 e o capítulo 5 do livro de Atos, nos levou a constatar a convicção plena que os discípulos tinham de quem é a verdadeira fonte, a única fonte de autoridade, de poder nos céus e na terra. Jesus, e somente Jesus. Só Ele tem todo o poder, só Ele tem toda a autoridade, e por isso a Ele dedicavam toda a obediência, toda a prioridade das suas vidas estava alinhada à vontade do Senhor. E nós temos algumas demonstrações disso ao longo da nossa leitura. No capítulo 4, nós temos o fato de que a cura do mendigo, que o mendigo aleijado que havia sido curado, gera todo um reboliço. As autoridades, os sacerdotes começam a confrontar a Pedro, começam a confrontar João. Eles são presos, passam a noite presos para que sejam questionados no dia seguinte. Eles são ameaçados e as autoridades dizem para eles: olha, se calem, não queremos mais ouvir vocês falarem o nome de Jesus. E eles respondem com muita coragem, com muita firmeza, de que não podem obedecer a ordens humanas e desobedecerem às ordens de Jesus. Não faz sentido obedecerem a pessoas e desobedecerem ao Senhor. Eles serão obedientes a Jesus e a missão que Jesus deixou para eles. Interessante nesse episódio que aqueles líderes do conselho ficam impressionados, porque claramente eles estavam diante de homens sem uma formação teológica, né, sem um estudo teológico formal, mas que tinham respostas claramente elaboradas e vindas de alguém que devia necessariamente ter andado com Jesus. E eles chegam à conclusão de que sim, aqueles homens andaram com Jesus e estavam testemunhando com coragem aquilo que viram. Tentaram ameaçá-los, não foram capazes. E os discípulos respondem o seguinte: os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar daquilo que vimos ou ouvimos. Aqui nós vemos uma dessas demonstrações dessa convicção de que todo poder e autoridade estão no Senhor, não poderiam jamais desobedecer a Deus e obedecer a autoridades humanas, a pessoas que nada poderiam diante do Senhor. Os discípulos seguem pregando, pessoas seguem se convertendo, cada vez mais e mais pessoas crê em Jesus e o grupo de pessoas que participa então dessa comunidade cresce cada dia mais. Os discípulos, depois de serem ameaçados, se reúnem, voltam, se reúnem com os outros discípulos, oram ao Senhor pedindo coragem, pedindo a Ele ousadia para que cumpram a missão. E o Senhor atende a essa oração. Eles são cheios do Espírito e continuam pregando com coragem, continuam pregando com sabedoria a palavra de Deus. No capítulo 5, nós temos o episódio de Ananias e Safira, que inventam ali uma história para ficarem bem com a turma, enquanto os discípulos estavam desfazendo dos seus bens para distribuir com todos que tinham necessidades. Ananias e Safira tentam passar a perna, vendem uma propriedade por um preço X, entregam metade do valor, dizendo que não tinham conseguido um grande preço, mas são castigados por Deus. E uma coisa interessante nesse episódio é que Pedro os adverte: olha, vocês não enganaram a nós, vocês enganaram ao Senhor. Quando vocês mentiram para Deus. E Ele tem toda a autoridade, por isso eles foram castigados pelo Senhor por aquela mentira. Nós temos mais um episódio em que os apóstolos realizam curas, essas curas chamam a atenção das autoridades, cada vez mais pessoas estão se convertendo e mais uma vez os discípulos são colocados na prisão. Passam a noite presos, um anjo do Senhor abre as celas, diz que para que eles voltem ao templo e continuem a ensinar. Eles são interrogados e mais uma vez ameaçados de morte caso eles não se calem. O conselho estava pronto para matá-los, mas eles respondem mais uma vez, convictos, aqueles homens, dizendo: devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. Nesse episódio nós temos algo interessante, que Gamaliel, um dos fariseus, ali presentes naquele episódio, diz aos seus colegas ali de conselho: olha, deixa esses homens. Se o que eles planejam fazer é meramente humano, logo serão frustrados. Mas se é de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los. Pode até acontecer de vocês estarem lutando contra Deus. Ao Senhor, a Jesus, pertence toda a autoridade no céu e na terra. Por isso, não faz nenhum sentido se levantar contra ele, desobedecer à vontade do Senhor e colocar qualquer outra autoridade humana, ainda que seja talvez a maior ao seu redor.
Diante do Senhor, somos todos insignificantes, somos todos pequenos. E sim, Gamaliel, a vontade do Senhor sempre prevalecerá. Por isso nos lembremos de que a Ele pertence todo o poder, toda a glória, toda a autoridade. Sejamos obedientes ao Senhor e cumpramos a sua vontade. Vamos juntos, aprendendo, lendo a palavra do Senhor. E eu quero instigar você, compartilhe esse vídeo com alguém. Todo dia que eu vou postar devocional, o Instagram me diz, seu vídeo tem mais de 3 minutos, não vamos entregar para novas pessoas. Aparentemente, o povo na internet não é capaz de assistir um vídeo com mais de 3 minutos. Me ajuda a provar para o Instagram que isso não é verdade. Se você chegou aqui, clica na setinha, compartilha e manda para algum amigo seu. Você já viu a série que o pastor Mateus está fazendo de reflexões, de leitura da Bíblia o ano todo? Manda para alguém, abençoe a vida de alguém. Vamos fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas. Leia sua Bíblia. Amanhã a gente se encontra aqui para mais uma reflexão.